Ligações de Plutão com o princípio de Netuno, com Peixes e com a 12ª casa. Em vidas passadas, nutrimos ideais muito elevados para nós mesmos e para a raça humana como um todo. Do lado positivo, evitamos o fanatismo e as ideias fixas quanto à forma e à velocidade que deveriam caracterizar essa evolução. Do lado negativo, nosso idealismo tornou-se obsessivo na medida em que nos sentimos compelidos a expressar os ideais em nossos próprios termos e sem consideração pelos outros. Se o conceito que os outros tinham da perfeição era diferente do nosso, podemos ter tentado convertê-los ao nosso modo de pensar, em alguns casos usando de força. Em outros casos, podemos ter manifestado o fanatismo dos nossos ideais pela compulsão em servir aos outros da maneira que, em nossa opinião, atendia às necessidades deles, sem pensar no seu verdadeiro bem-estar. Em outros casos, ainda, o idealismo obsessivo pode ter se manifestado como impulso compulsivo de fugir da realidade por meio de drogas, álcool, retiro, fantasia ou suicídio. Também é possível que tenhamos tentado aumentar o poder pessoal usando o engano, a traição ou a fraude. Entre as vidas, tivemos a oportunidade de aprender a desempenhar nosso papel para tornar o mundo mais belo não através do idealismo fanático, e sim desenvolvendo a sintonia com a vontade universal. Como as ideias de cada pessoa só podem refletir uma parte da perfeição à qual a humanidade está destinada, é só por meio da direção universal que essa perfeição pode tornar-se realidade. O karma. Na medida em que temos boa percepção, identificamos rapidamente as ocasiões em que o excesso de idealismo põe em risco nosso equilíbrio, e somos capazes de descartar prontamente as aspirações espirituais ultrapassadas. Temos relativa facilidade de reconhecer e descarregar sentimentos de decepção, mágoa e raiva resultantes de situações onde nossos ideais foram frustrados, ou fomos decepcionados, enganados ou traídos. Na medida em que estamos sintonizados com a vontade universal, irradiamos um carisma místico que atrai magneticamente as pessoas. Podemos passar por poderosas experiências envolvendo a meditação ou a espiritualidade, que nos transformam ou nos tornam capazes de transformar nosso ambiente. Podemos também manifestar poder de cura através de clarividência e mediunidade, trabalho em asilos, trabalho com deficientes ou desprivilegiados, trabalho com pessoas compulsivamente escapistas e inspiradas criações artísticas ou musicais. Na medida em que ainda não estamos em sintonia com a vontade universal e temos medo de perder o controle, podemos temer a necessidade de reavaliar nossos ideais. Perder as muletas escapistas pelas quais evitamos confrontar nossos ideais. Expressar abertamente nossas decepções, mágoas e culpas, e assim, nossos ideais espirituais, por nos sentirmos vulneráveis. Práticas espirituais que envolvem a perda do controle. A decorrente defensividade e autorrepressão capazes de levar à tensão emocional e à sensação de isolamento espiritual. Se, no passado, tivermos constantemente decepcionado os outros, poderemos agora sofrer profundas desilusões em consequência de conduta enganosa, fraudulenta ou traiçoeira por parte dos outros. Na medida em que nossos ideais se tomaram inflexíveis, e no passado, tentamos impô-los aos outros, podemos participar de situações em que somos obrigados a examinar nossos ideais atuais, ou em que as outras pessoas tentam nos impor seus ideais. Algumas gerações viverão em condições mundiais que desafiam o que acreditamos ser correto. Pessoas com Plutão na 12ª casa, ou um planeta em Peixes aspectando Plutão, podem viver acontecimentos traumáticos na vida pessoal, desencadeando um profundo sofrimento emocional, desafiando-nos a examinar nossos ideais.
Em alguns casos, esses acontecimentos podem envolver períodos de isolamento da corrente principal da sociedade. Podemos ter dificuldade em reconhecer e descarregar sentimentos de culpa, mágoa ou raiva decorrentes de golpes ou traição contra nossos ideais, levando a um represamento de tensão e, em alguns casos, a doenças físicas ou mentais. A tendência a reprimir dessa forma os sentimentos pode exacerbar tendências escapistas já existentes, como o uso de drogas e álcool. O desafio: avaliar até que ponto estamos repetindo padrões negativos de vidas passadas. Assumir responsabilidade pessoal pelas dificuldades que podemos encontrar em decorrência de autopiedade compulsiva ou escapismo compulsivo. Sensação de isolamento espiritual. Traição e fraude por parte dos outros. Doenças ou crises que temporariamente nos isolam do fluxo principal da vida, que devem ser encaradas como oportunidades de chegar a um acordo com nosso eu interior. Reduzir as defesas espirituais e abrir-se mais plenamente aos outros na expressão dos ideais, das decepções e das mágoas. Acautelar-nos contra a projeção e a condenação nos outros do idealismo e do escapismo que não admitimos estar em nós ou que tememos expressar. Preparar-nos para confrontar, descarregar e transmutar sentimentos negativos derivados de decepções passadas. Avaliar se estamos ou não sendo guiados pelo desejo de servir de conformidade com a vontade universal, em contraposição à vontade pessoal, nas tentativas de realizar nossos ideais.